Voltando ao ano de 1850, em um Brasil rural envolto em lendas sombrias e superstições sinistras. Naquela época, a vida nas pequenas vilas era tranquila, mas encoberta por um véu de medo. Os moradores acreditavam que a floresta era habitada por espíritos vingativos e criaturas sobrenaturais, e evitavam qualquer contato com as profundezas sombrias que se estendiam além de suas casas. Nessa atmosfera de mistério, uma história em particular ecoava entre as conversas sussurradas ao pé do fogão a lenha. Diziam que, nas profundezas da floresta, existia uma fazenda abandonada, um lugar onde as almas condenadas vagavam sem descanso. Era dito que uma família havia morado naquela fazenda, uma família que conheceu um destino terrível e sangrento. Ninguém sabia exatamente o que acontecerá, mas as palavras sussurradas nas noites de lua cheia sugeriam um massacre brutal, onde a própria escuridão se deleitava com os gritos agonizantes. O que era certo é que a fazenda havia sido abandonada desde então. As paredes estavam cobertas de era, e suas janelas quebradas davam a impressão de olhos vazios, fitando qualquer alma corajosa o suficiente para se aventurar perto dela. Foi nesse cenário macabro que um jovem destemido, chamado Pedro, decidiu desvendar os segredos daquela fazenda amaldiçoada. Ele ouvirá as histórias assustadoras, mas sua coragem e curiosidade o empurravam em direção ao desconhecido. Naquela noite, Pedro pegou sua lanterna e adentrou a floresta escura, com o coração batendo acelerado no peito. A cada passo, os galhos retorcidos pareciam alcançá-lo, como garras frias querendo arrastá-lo para as profundezas do terror. Finalmente, Pedro emergiu na clareira onde a fazenda se erguia em sua decadência. A casa, outrora majestosa, estava agora tomada pela decadência e pelos segredos obscuros do passado. Seus olhos brilharam com a luz fraca da lanterna, iluminando a entrada sombria. Com cada passo dado, os sussurros da floresta pareciam se intensificar. O vento sussurrava entre as árvores, como se a própria natureza estivesse alertando Pedro sobre o perigo iminente. Mas ele não se deixou abater. Cuidadosamente, Pedro explorou os cômodos da velha casa, cujas paredes pareciam ter memórias impregnadas em cada tijolo. O som de seus próprios passos ecoava por corredores empoeirados, enquanto móveis quebrados e manchados contavam a história de uma tragédia distante. Subindo ao sótão, Pedro encontrou um baú velho e curioso. Pedro abriu o baú, revelando uma coleção de velhos diários empoeirados. Eram registros detalhados das vidas da família que um dia habitou aquela fazenda, narrando seus momentos de felicidade e os indícios sutis de uma escuridão que se aproximava. Enquanto folheava as páginas amareladas pelos anos, Pedro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Os relatos descreviam eventos cada vez mais perturbadores e inquietantes. A família começou a experimentar fenômenos sobrenaturais inexplicáveis, vozes sussurrantes, objetos se movendo sozinhos, sombras dançantes nos cantos dos aposentos. À medida que mergulhava mais fundo nas páginas amaldiçoadas, Pedro descobriu a verdade sinistra. A família tinha conhecimento de um segredo sombrio que a floresta guardava há séculos. Eles acreditavam que haviam libertado uma antiga entidade maligna ao realizar um ritual proibido em busca de poder e prosperidade. A entidade, chamada de A Sombra do Abismo, seduziu-os com promessas de riqueza e poder, mas cobrou um preço terrível. A cada geração, a entidade exigia um sacrifício humano para manter-se satisfeita. A família, presa em sua influência demoníaca, era compelida a oferecer almas inocentes à criatura. Ao chegar ao último diário, Pedro encontrou a descrição do terrível massacre que havia ocorrido naquela fazenda. A família finalmente percebeu a natureza malévola da entidade e tentou desesperadamente quebrar o pacto, mas foi violentamente punida. Enquanto Pedro terminava a leitura, os sons estranhos se intensificaram ao seu redor. O ar ficou denso e pesado, como se a própria sombra do abismo estivesse se aproximando. O jovem percebeu que havia despertado algo além de sua compreensão, algo que agora buscava sua própria vingança. No desespero, Pedro fechou rapidamente o baú e se levantou para fugir daquela casa amaldiçoada. Porém, ao tentar sair, descobriu que as portas e janelas estavam trancadas, impossibilitando sua fuga.
O som de passos pesados ecoava pelos corredores, cada vez mais próximos. Percebendo que seu destino estava selado, Pedro se viu envolto em sombras sinistras que se contorciam ao seu redor. A sombra do abismo emergiu das profundezas da escuridão, uma criatura grotesca com olhos vazios e dentes afiados, pronta para se alimentar de sua alma. Aterrorizado, Pedro lutou desesperadamente contra o inevitável, mas a entidade era implacável. Sua risada ecoou por todo lugar, mesclando-se com os gritos angustiados de Pedro, até que o silêncio sepulcral finalmente reinou na fazenda abandonada. E assim, a história da fazenda amaldiçoada de 1850 permaneceu como um testemunho sombrio do mal que assolou aquele lugar. Os moradores da vila continuaram a evitar a área, com medo de despertar a ira da sombra do abismo e das almas torturadas que vagavam pela propriedade. Hoje, quando a noite cai e a lua brilha no céu, dizem que é possível ouvir os lamentos das almas perdidas e ver as sombras se contorcendo entre as árvores. A fazenda abandonada permanece como um lembrete sombrio do passado, um lembrete de que alguns segredos são melhor deixados intocados.